Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para a gente conversar sobre os principais objetivos e exemplos aí das principais demandas que o psicólogo hospitalar encontra aí dentro do seu contexto de trabalho. Vamos lá? A gente pode pensar nos objetivos em camadas, né? Não necessariamente um depois do outro, mas entendam que existem aí diferentes objetivos para o nosso trabalho. Um primeiro e mais geral seria o de promover saúde mental e bem-estar emocional para os pacientes familiares aí no contexto hospitalar. Um outro grande objetivo seria o de identificar e compreender os sentimentos, os pensamentos, os comportamentos dessas pessoas, especialmente naquilo que se relaciona com o processo de adoecimento e de internação. A partir daí, a gente tem o objetivo de oferecer apoio emocional e intervir para auxiliar no enfrentamento das dificuldades aí que essas pessoas estão encontrando no processo de adaptação, né, de conviver com a doença, de lidar mesmo com o adoecimento e com a internação. Um outro grande objetivo seria o de contribuir para a adesão ao tratamento, auxiliando na compreensão da doença, nos cuidados com a saúde e no processo mesmo de tomada de decisões relacionadas ao tratamento. Não podemos esquecer de oferecer apoio e realizar as intervenções também com os familiares. Eles também estão sofrendo o impacto de tudo isso. Um outro objetivo se refere à colaboração com os outros profissionais da equipe. Realmente essa parte do trabalho multi-interdisciplinar. O psicólogo entra aí para contribuir em toda a parte de comunicação e para humanizar, enfim, e promover aí um atendimento integral para esses pacientes e familiares. E além de tudo isso, se sobrar um tempinho, né, a gente pode pensar também no psicólogo hospitalar, colaborando no desenvolvimento de projetos para a promoção de saúde dentro desse contexto hospitalar. Dito isso, vamos agora para os exemplos das demandas, tá, gente? Eu vou aqui pontuar uma série de demandas pensando em 7 grandes blocos, vamos dizer assim, tá bom? Vamos lá? Um primeiro grupo de demandas são aquelas relacionadas ao próprio processo de adoecimento. Que demandas seriam essas? Por exemplo, as reações emocionais diante da comunicação de um diagnóstico, da comunicação de uma má notícia. Nesses casos, eu lembro muito de ser chamada em casos de comunicação, por exemplo, de HIV, de câncer, enfim, doenças que têm uma representação social também bastante negativa. Nessas, a reação emocional do paciente tende a ser mais exacerbada e os profissionais convidam aí o psicólogo para atender esses pacientes. O psicólogo também pode colaborar na adaptação às limitações e às perdas decorrentes do processo de adoecimento. Por exemplo, no caso de doenças que interferem muito na limitação do corpo, por exemplo, um AVC, em que a pessoa, enfim, perde parte dos movimentos, ou em doenças agudas, né, mas que exigem aí toda uma reorganização, um período de repouso, ou em doenças crônicas que exigem aí toda uma modificação também no estilo de vida. Enfim, né, a gente pode ser convidado a atender nesses casos quando essas mudanças, né, essas perdas, essas limitações têm um impacto muito forte aí na parte emocional do paciente. A gente também pode pensar em exemplos de demandas por setores específicos. Por exemplo, se você for atuar numa maternidade, você vai ser muito convidado a atender em casos, por exemplo, de perdas gestacionais, diagnóstico daí de más formações, muitas incompatíveis com a vida, situações de violência sexual, por exemplo. Agora, se você está num setor cirúrgico, por exemplo, você pode ter que atender muitos casos de amputações, entende? Então, assim, vai depender do lugar que você está, um certo grupo, né, de demandas, e aí aqui eu não vou conseguir explicar todas para vocês, mas entendam que essas limitações, né, essas perdas vão tendo conteúdos específicos dependendo do contexto que você estiver. Um outro ponto que a gente atende muito são os casos realmente de iminência de morte ou com a morte recém-acontecida. No caso da iminência da morte, a gente pode, em algumas situações, atender os pacientes também, mas é mais comum que eles já estejam ou com rebaixamento do nível de consciência, ou enfim, né, a própria condição física já dificulta o atendimento psicológico. Então, nesses casos, a gente é muito convocado a atender os familiares. E muitas vezes, depois da comunicação, né, se a gente for pensar naquele primeiro tópico, comunicação de más notícias, também a gente pode entrar na parte de comunicação do óbito em si, né? Então, às vezes, os familiares podem ter reações mais extremas e mobilizarem, né, a equipe. Outras vezes, as reações são realmente
naturais, né? Mas ainda assim o psicólogo é bastante chamado nesses casos. A gente pode pensar num segundo grande grupo de demandas que seriam aquelas relacionadas ao tratamento em si. Por exemplo, dificuldades de compreensão ou de adesão às orientações em relação ao uso de alguma medicação, às vezes na própria tomada de decisão se vale ou não vale a pena fazer uma determinada cirurgia. Aqui a gente pode ser chamado também para mediar, enfim, contribuir aí em alguns impasses que podem estar acontecendo entre as recomendações da equipe, os desejos aí do paciente ou dos familiares. A gente pode pensar num terceiro grupo, que seria aquelas demandas relacionadas à internação, ao processo de hospitalização. Nesse caso, seria caso de internações muito prolongadas, conflitos aí, dificuldades com a equipe, com as regras da instituição, às vezes até da própria insatisfações com a hotelaria, quando a gente fala em enfermaria, que tem outros pacientes, enfim. Também situações relacionadas à ansiedade frente a exames ou frente ao próprio cancelamento dos exames, né? Enfim, esse aguardar pela cirurgia, coisas da própria dinâmica do hospital. Um quarto grupo de demandas seriam as questões relacionadas a situações extra-hospitalares. Por exemplo, preocupação com filhos pequenos, preocupações com o trabalho, preocupação com doenças de outros familiares, né? Então, nesse caso, dependendo do papel que esse paciente assume dentro da família e das outras questões que essa família está enfrentando fora do hospital, isso pode desencadear aí reações emocionais, um certo sofrimento e o psicólogo ser chamado para atender. Até em casos, por exemplo, de já ter sido chamado algumas vezes para atender e para ajudar na comunicação para o paciente, por exemplo, em relação a um outro familiar que faleceu e ele não vai poder participar da rotina ali, né, do funeral e tudo mais, enfim, são diversas situações possíveis. Existem também os chamados aí para o psicólogo atender relacionadas a situações de crise em saúde mental. Poderia ser, nesse caso, tanto situações, por exemplo, de ideação suicida, de tentativas de suicídio, casos que envolvam surtos psicóticos ou sintomas aí, né, psicóticos, agressividade, irritabilidade. E aí a gente pode ser chamado aí, né, tanto para o suporte, para a avaliação, para as intervenções adequadas diante desse contexto. Um outro grupo, né, de demandas que a gente pode pensar seriam aquelas relacionadas às questões de saúde mental prévias, já que o paciente já tem antes ou que de alguma forma aparecem ali durante o contexto da internação. Por exemplo, né, questões de diagnóstico de transtorno depressivo, às vezes aquilo estava tratado e aí na internação, enfim, os sintomas voltam, ou a gente pode pensar em casos que já não estavam bem tratados, que já tinham dificuldade de adesão a esse tratamento em saúde mental, ou seja, não é necessariamente a situação da internação, mas essa situação de saúde mental anterior demanda um atendimento psicológico durante a internação, vocês entendem? Outros casos, por exemplo, quando eu trabalhava na emergência, a questão dos ataques de pânico, né? Então, aqueles sintomas todos do ataque de pânico, que aí são confundidos pelo paciente com questões, por exemplo, cardiológicas, e aí, após os exames, a equipe chama para a gente poder ajudar nessa comunicação, nessa avaliação, nesses encaminhamentos. Situações mesmo também de fobias específicas que podem aparecer ali no hospital. E um último grande conjunto de demandas que eu queria comentar aqui com vocês são aquelas relacionadas à rede de apoio, ou a conflitos pré-existentes ou desencadeados pelo contexto de adoecimento ou internação, ou pela ausência da rede de apoio, ou por questões de vulnerabilidade psicossocial aí dessa família, enfim. Também tem todo um conjunto de demandas nesse sentido que a gente pode ser chamado a atuar e a contribuir aí durante esse processo de internação do paciente. Gente, citei várias, né? A minha ideia com esse vídeo era realmente pontuar exemplos de situações que a gente pode ser chamado a atender diante do hospital. Isso vai depender muito, claro, né? Se você é psicólogo, um psicólogo de referência para o hospital inteiro, então você pode ser chamado para tudo isso que eu falei, por exemplo. Ou se você estiver num setor específico, vai ter um grupo de demandas que vão te convocar mais do que outras, né? Então, por exemplo, na emergência que eu trabalhava, os casos principais eram relacionados à saúde mental, tentativas de suicídio, questões de ansiedade, comunicação de más notícias.
Agora, se você estiver atuando numa enfermaria clínica de cuidados paliativos, talvez você vai ter que lidar muito mais com essas questões de luto, da comunicação da morte, dessa preparação do ritual de despedida, enfim. Então, entendam que essas demandas são, né, várias e que você vai se deparar mais com umas ou com outras dependendo da sua realidade. Me contem se gostaram do vídeo e aqui nos comentários, dentre essas demandas todas, quais que vocês gostariam que eu contasse um pouquinho mais. Tem alguns vídeos aqui no canal já falando de algumas delas, mas a ideia é que vocês me peçam aqui, eu posso organizar os próximos conteúdos a partir daí. Não esqueçam de deixar um like e compartilhar esse vídeo com quem vocês quiserem, tá bom, gente? É isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!